Você já percebeu como a fofoca começa pequena, quase como uma conversa comum, e quando você vê, já virou algo maior do que deveria? Alguém chega e diz, não conta pra ninguém, e ali mesmo a conversa já começa errada. Às vezes parece só um comentário, às vezes parece até inofensivo, mas quando você percebe, aquilo já passou por várias pessoas e acabou machucando alguém. O mais perigoso é que a fofoca quase sempre vem disfarçada de preocupação, de curiosidade ou até de só estou comentando. Só que a Bíblia trata isso com muita seriedade, porque palavras têm peso. E muitas vezes a gente não percebe que aquilo que parece só conversa está, na verdade, destruindo reputações, amizades e até a nossa própria vida espiritual. Em Provérbios 16:28 está escrito: o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Repara como esse versículo é direto. A fofoca não só machuca quem é alvo dela, mas também destrói amizades. Quantas vezes duas pessoas se afastaram porque alguém contou algo pela metade? Quantas vezes alguém acreditou em algo que nem era verdade? A fofoca cria divisão, cria suspeita e cria distância entre pessoas que antes estavam em paz. E o problema é que, quando a verdade aparece, o estrago muitas vezes já foi feito. Outra coisa que acontece muito é a fofoca começar com frases como: não é pra julgar, mas... ou eu não queria falar isso, mas... Só que essas frases já mostram que a pessoa sabe que não deveria falar. Em Provérbios 11:13, a Bíblia diz: o mexeriqueiro revela segredos, mas o fiel de espírito os mantém em oculto. Isso significa que maturidade espiritual também é saber guardar algo, não espalhar, não alimentar a conversa que não edifica. Porque quem vive de espalhar informação também passa a ser visto como alguém em quem não se pode confiar. Agora pensa comigo. A fofoca quase sempre é atraente. Ela desperta curiosidade, a pessoa quer saber mais, quer ouvir detalhes, mas essa curiosidade pode ser perigosa. Em Provérbios 18:8 está escrito: as palavras do mexeriqueiro são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo. Ou seja, a fofoca parece agradável no momento, mas entra fundo. Ela influencia pensamento, muda a forma como você vê alguém e muitas vezes cria julgamento sem você perceber. E aqui entra algo muito importante. Muitas vezes a gente pensa que fofoca é só falar mal de alguém, mas não é só isso. Repetir algo que você não sabe se é verdade também é fofoca. Compartilhar algo que pode prejudicar alguém também é fofoca. Até ouvir e incentivar a conversa já alimenta a situação. Romanos 1:29 menciona pessoas cheias de inveja, homicídio, contenda, engano e maldade. São fofoqueiras. Isso mostra que a fofoca não é algo pequeno. Ela está ligada a atitudes que enfraquecem a convivência e afastam a pessoa de uma vida espiritual saudável. Outra coisa que a gente precisa entender é que a fofoca revela muito mais sobre quem fala do que sobre quem é alvo. Quando alguém vive comentando a vida dos outros, muitas vezes está desviando o foco da própria vida. Em Mateus 7:3, Jesus diz: por que você repara no cisco do olho do seu irmão e não percebe a trave que está no seu próprio? Esse versículo mostra que é mais fácil falar dos outros do que olhar para si mesmo, e a fofoca cresce exatamente nesse terreno. Agora imagina uma roda de amigos. Alguém começa a falar da vida de outra pessoa, todo mundo escuta, alguém acrescenta algo, outro comenta mais um detalhe. Quando você percebe, a conversa inteira já está girando em torno de alguém que nem está ali. Isso acontece todos os dias, e muitas vezes ninguém para pensar: e se fosse comigo? Em Mateus 12:36 está escrito: de toda palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Isso mostra que Deus observa até aquilo que parece só conversa. Mas existe também um caminho diferente. Em Efésios 4:29 está escrito: não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar. Ou seja, antes de falar, a pessoa pode se perguntar: isso vai ajudar? Isso vai construir? Isso vai trazer algo de bom? Se a resposta for não, talvez seja melhor ficar em silêncio. O silêncio muitas vezes é a melhor forma de evitar erros. Outro ponto importante é entender que a fofoca contamina o ambiente. Uma conversa negativa muda o clima, gera desconfiança e cria divisão. Mas uma palavra sábia pode fazer o contrário. Provérbio 26:20 diz: sem lenha o fogo se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Isso significa que quando alguém decide não alimentar a fofoca, a conversa simplesmente perde a força. Talvez você já tenha participado de alguma conversa assim sem perceber. Talvez você já tenha ouvido algo e passado adiante, mas sempre existe a chance de mudar. Tiago 1:19 diz: todo homem seja pronto para ouvir, tarde para falar, tarde para se irar. Essa orientação é poderosa. Falar menos evita erros, pensar antes de falar evita feridas e escolher não espalhar protege relacionamentos.
No final, a fofoca parece pequena, mas o impacto pode ser grande. Palavras podem ferir, afastar e marcar pessoas, mas também podem curar, aproximar e fortalecer. A escolha está em como você decide usar sua voz. E quando alguém decide abandonar a fofoca, algo muda. As conversas ficam mais leves, as amizades ficam mais verdadeiras e a vida espiritual se fortalece. Porque às vezes, a melhor prova de maturidade não é o que você fala, é o que você decide falar.